Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, professora Luzinete. Ah, mais uma reunião da nossa eletiva montando o meu PC. Hoje é dia 14 de nove de 2020, 1h39 da tarde. E o tema de hoje nós vamos falar sobre memória RAM. Tá? Na última aula a gente falou sobre processador, né? E hoje nós vamos falar desse importantíssimo item que é a memória RAM, pessoal. Tá? Não adianta você comprar um big de um processador, uma bela de uma placa-mãe, e você colocar memórias que não vão ajudar o seu processador, a sua placa-mãe. Então você tem que saber casar o conjunto. Então hoje nós vamos ver informações assim bem básicas, tá? Para pelo menos você ter a noção de uma boa escolha, tá? Aí depois a gente vai abrir aí as dúvidas, os comentários de vocês, tá? Fazer uma apresentação rapidinho aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí, gente? Tudo ok? Sim, aqui sim. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Essa introduçãozinha aí, tá? De forma bem simples e objetiva, a memória RAM, né? Normalmente o padrão que a gente encontra é o seguinte: você compra aí o seu processador, a sua placa-mãe, as placas-mães, assim, vamos dizer, intermediárias, né, de uma qualidade mais superior, um pouco, elas vêm com os chamados 4 slots, que é o quê? Aquele lugar, é os soquetes, né, onde você vai inserir as suas memórias. Normalmente são 4 soquetes, né? As placas mais simples, né, as mini, chamadas mini ATX, normalmente elas têm 2 slots, né, ou 2 soquetinhos ali onde você consegue colocar somente 2 pentes de memória e tem aí uma limitação, né? Às vezes no máximo 32 GB, né? De memória, as mais simples. Mas a gente está falando aqui de placas, já que o nosso objetivo é montar um computador gamer, a gente tem que pegar placas, pelo menos intermediárias, e essas placas vêm com 4 slots para memória RAM, né? Então vamos ver aqui bem rapidamente um conceito básico, né? Memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Diferentemente da memória do HD, ou no caso o SSD, né, pessoal? A RAM não armazena conteúdos permanentemente, tá? Então, não dá para, todo mundo sabe disso, não dá para você pegar, guardar um arquivo lá, um documento que você fez na RAM. Por quê? Ela é uma memória volátil. Quando você desliga o computador, ela perde todas as informações que existiam ali, né? É responsável, no entanto, pela leitura dos conteúdos quando requeridos, ou seja, de forma não sequencial. Por isso, a nomenclatura em inglês de Random Access Memory, né? Memória de acesso aleatória, por isso que chama RAM, né? Para simplificar a lógica por trás da função da memória RAM, é possível fazer uma analogia com uma mesa de estudos, onde se reúne todo o material necessário para realizar os deveres de casa, como canetas, lápis, caderno e livros. Os materiais seriam os arquivos, e a memória RAM, a mesa, onde tudo se reúne e o trabalho é feito. Sendo assim, a memória RAM pode ser entendida como um espaço temporário de trabalho, pois após a tarefa ser realizada, os arquivos, material de estudos, são retirados da memória, né, da mesa e mantidos no HD, no armário. Eu achei bem legal isso aqui, esse exemplo, né? Que é uma coisa que a gente está habituado, né? Os materiais escolares, uma mesa de estudo. Então, a memória RAM nada mais é do que um espaço onde o processador vai trabalhar, né? É o local de trabalho do processador. Então, ali você vai ter todos os dados, né? Que o processador vai jogando ali na memória RAM, e aí ele vai ter esse espaço para ele trabalhar, para ele ordenar e coordenar a coisa, certo? Bem simples assim, né? Vamos lá, pessoal.
Nós vamos falar agora sobre largura de banda e velocidade de barramento. Isso é muito importante. Porque eu vou pegar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Eu comprei um processador, eu comprei a placa-mãe e eu quero colocar 16 GB de memória, que hoje é o mínimo, vamos dizer assim, para o computador gamer, tá? Menos que 16 GB no computador para rodar games, vai ser sofrível, tá? Eu já fiz monitoramento via software na minha máquina tem 24 GB, né? Até está acima do que necessita, né, na atualidade. Então, por exemplo, eu peguei aí um Doom Eternal, né, que é um jogo atual, pesado, ele chega a ocupar até 8,9 GB de RAM. Entendeu? Então, se você tem só 8 GB, você vai estourar a memória. O jogo vai ficar mais sofrível, ele vai crashar, ele pode não ter um carregamento total de texturas, né? Você pode ter uns lagzinhos, né? Então, pessoal, é importante que você tenha pelo menos 16 GB. Tá, beleza, eu sei que eu tenho que ter 16 GB para rodar games na minha máquina. Aí você vê lá, aí você começa a pesquisar, e memória não é uma coisa barata, né? Aí você começa a pesquisar lá. Aí vem aquele conjuntinho lá de 2 pentes de 8 GB cada um. Aí tá lá, sei lá, R$ 850, né? Um conjunto de 2 pentes, para dar 16 GB. Aí você vai lá e olha numa outra oferta. Um pente de 16 GB por, sei lá, 750. Pronto. Você fala, opa, vou economizar R$ 100 e vou comprar a mesma quantidade de memória, né? Só que não funciona assim, pessoal. Nós vamos entender aqui agora por que é importante, nós vamos entender o que é um sistema single channel e um sistema dual channel. Single channel, um canal, um pente. Dual channel, 2 canais. Você vai estar usando 2 pentes de memória. Vamos lá. Largura e velocidade de barramento. Outras características que influenciam na capacidade de processamento da memória RAM são a largura e a velocidade do barramento, que é um conjunto de fios, né, bem entre aspas, que seriam as trilhas, né, responsáveis pela conexão da memória com os outros componentes, principalmente o processador. A largura nos diz o número de bits que podem ser enviados ao CPU simultaneamente. A velocidade é o número de vezes que esse grupo de bits pode ser enviado a cada segundo. Aí é o clock, né, pessoal? Tá? A memória comunica-se com a CPU, que no caso o processador, trocando dados e completa o que se conhece como ciclo de barramento. É esse período que apresenta desempenho da memória, que pode ser de 100 MHz e 32 bits. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Não existe mais memória de 100 MHz, tá? No computador hoje. Por exemplo, isso significa que tal memória é capaz de enviar 32 bits de dados ao processador 100 milhões de vezes por segundo. No entanto, existe um efeito chamado latência. Isso é importantíssimo, pessoal, que atrasa a taxa de transferência de dados de forma significativa quando se envia o primeiro bit. Então, muita calma nessa hora. Aqui ele deu um exemplo de 100 MHz. Só que as memórias hoje, vamos pegar uma memória padrão, você pega aí uma memória DDR4, que é a geração atual de memórias RAM. Você pega uma memória trabalhando a 3.000 MHz por segundo, tá? Ou seria 3 GB. Se aqui 100 MB são 100 milhões, né, de vezes por segundo, uma memória de 3.000 MHz, ela tem um ciclo de 3 bilhões de vezes por segundo. Você tem acesso, o processador acessa a memória 3 bilhões de vezes por segundo. Isso é uma velocidade incrível, tá? Mas é meio que padrão hoje em dia, certo? Que é a chamada frequência da memória. Então, professor, quanto maior a frequência da memória
mais velocidade, né, da comunicação entre o processador, a CPU e a memória? Mais ou menos, porque entra a questão da latência. Professor, como é que eu sei? Eu sei que a memória está lá especificada, 3.000 MHz, certo? Eu sei que é uma bela de uma velocidade. Onde eu vejo latência? Normalmente, onde está escrito CL. Na própria etiqueta da memória tem a sigla CL, que é o ciclo de latência. Como que eu sei qual é a melhor latência? Quanto menor o número, tá? Hoje nós estamos em uma latência de 14 até 16, por exemplo. Então eu tenho uma memória de 3.000 MHz, 14 de CL, CL 14 de latência. Eu tenho uma outra mesma coisa, 3.000 MHz, mas a latência dela é 16. Qual que é mais rápida? A 3.000 MHz com 14. Quanto maior o número dos ciclos de megahertz, mais rápida. Quanto menor o número da latência, mais rápida ela é. O que é latência? É o tempo que a memória leva para iniciar um processo, deixar ele pronto e entregar ele para o processador. Certo? Quanto menor esse tempo de latência, mais baixa, né, a latência da memória, ela consegue entregar informações com muito maior velocidade, tá? Aqui eu tenho um desenho. Espera aí que saiu sem querer aqui, pessoal. Eu queria mostrar esse desenho aqui para vocês. Deixa eu ver. Não vou fazer isso aqui, não. Espera aí. Aqui, ó. Inclusive, eu vou até aumentar ele aqui. Ó, para a gente ter uma ideia legal. Tá? Agora sim. Vamos lá. Aqui. Beleza. Tá aparecendo aí numa boa? Tá, né? Tá bom. Pessoal, aqui nós temos um barramento de 32 bits a 200 MHz. Só para exemplificar, a gente sabe que as memórias hoje estão na casa do giga, né? Não estão mais no mega, mas aqui para exemplificar. Então, essas setas ida e vinda quer dizer que os dados ficam entre a CPU, né? Que é o processador, e memória RAM. Fica esse fluxo de dados. Pessoal, é bem simples. O que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o pessoal agora, no meio dessa pandemia, vai todo mundo para a praia, né? Todo mundo está vendo, né? A borrada que a turma está fazendo, né? Empesteando as praias. Bom, deu feriado, aquele solzão, vai todo mundo descer para Santos. O que acontece, pessoal, lá na Bandeirantes, no pedágio? Vira aquele congestionamento monstro, né? O cara fica 3 horas para conseguir passar no pedágio. Bom, aí o que o pessoal da concessionária faz? Tem um fluxo muito grande de carro aqui para descer, né? Vamos supor que só tivesse 3 faixas liberadas, certo? Aí ele fala, olha, está muito grande o fluxo de trânsito, vamos liberar mais 3 faixas? Ele não dobrou o número de pistas? E o que ele fez? Ele vai dobrar o fluxo de carros descendo para a serra para todo mundo pegar coronavírus, certo? Coisa linda. Bom, aí a mesma coisa acontece no computador, pessoal, tá? Então seria assim, o que é esse barramento? Cada soquetinho lá de você colocar a memória é um barramento, entendeu? Aliás, cada 2 soquetes, né? Senão você vai achar que tem 4 barramentos. Não. Cada 2 soquetes gera um barramento. Por isso que chama dual channel, tá? Por isso que a gente não pode pôr uma memória atrás da outra. Você põe a memória no soquete, você tem o soquete 1, 2, 3 e 4. Você põe um pente de memória no soquete número 1, você pula o número 2 e vai colocar o outro pente no número 3. Eu quero colocar o número 2. Então, você põe a primeira memória no soquete 2, pula o número 3 e vai a outra pente no número 4.
Por quê? Você está usando 2 barramentos, 32 bits cada um. 32 mais 32, você vai ter um barramento de 64 bits, ou seja, eu dupliquei a minha rodovia, o meu fluxo, aqui não é fluxo de carros, mas eu dobrei a minha pista para o meu fluxo de dados ficar andando, né? Eu tenho mais velocidade, aumenta a minha velocidade. Por quê? Não adianta eu ter memória ultra rápida, processador nervoso lá, trabalhando com watercooler, aquela coisa louca, mas a minha estrada é estreitinha. Não adianta nada, né? Eu tenho Ferrari dos 2 lados da minha estrada, mas a minha estrada é esburacada, né? Tem vaca no meio da estrada. Então, quer dizer, eu preciso de uma boa estrada, ou no caso aqui, o bus, né? A minha linha de dados, ela tem que ser, quanto mais larga ela for, melhor. Dá para fazer ser mais larga ainda? Dá. Se você tiver aí 3, 4 mil reais para gastar numa placa-mãe, que eu sei que vocês têm, né? É mole essa quantia de dinheiro. Você compra uma placa com um sistema quad-channel. Você vai ter 128 bits, né? Você vai ter aquela pista gigantesca para as Ferraris estar passando para lá e para cá, né? Que seriam os dados. Então, pessoal, eu concluo, então, essa introduçãozinha às memórias RAM, tá? E se tiver dúvidas agora, é o momento, né? Fale agora ou fale-se para sempre. Tá bom, galera? Olha o chat, Décio. Oi? O chat. Peraí, deixa eu sair. Eu tinha escrito quando o Décio estava falando sobre latência, eu falei, é tipo ping no CS, a maioria das vezes é 10 milissegundos ali para você enviar dado, mas daí se você usa a internet do McDonald's vai para infinito. É verdade. Aí tem indicação de dual channel, que também muda de cor, alguma coisa assim. Porque você sabe, né? Muito essa questão de ping depende de fatores como a sua internet, sua conexão de internet, se o servidor está nos Estados Unidos, né? Entendeu? Então, inclusive, esses projetos que a NVIDIA, o Google e outras empresas aí têm, de você não precisar mais de uma máquina em casa, você poder jogar online, né? Quer dizer, você precisaria ter um mega servidor aqui, pelo menos aqui, né? Aqui no Brasil, você tem um mega servidor e tem internets assim extremamente velozes, né? Porque imagina você jogar um jogo aí, um mata-mata aí com ping lá em cima, né? Sem condições, né? Para os outros você vai estar teleportando. Vão te acusar de hack facinho. Então, né? Pessoal, tá dentro do esperado que a gente ia falar sobre memória RAM. Ficou claro? Alguém ficou com dúvida? Fala aí. Por mim, de boa. Agora, cadê os outros dois que estavam aqui 5 segundos atrás? E aí, Matheus, ficou claro? Ficou. E o restante do pessoal, ninguém vai falar, não? Acho que essa turma desliga a câmera e vai dormir, né? Não é possível. Não, esse pessoalzinho que entra aqui é um pessoal que participa. Quem desliga a câmera e vai dormir, acho que nem entra. Aqui não. Não vai ter o esforço de entrar, só. Você deixa quieto. Luiz, é melhor, né? Gabriel, ficou alguma dúvida? Ficou claro? Muito boa sua explicação, viu, Décio? Tô aprendendo demais. Nossa, então, tá bom. Tô adorando. Eu dou por concluído, então, essa nossa aulinha de hoje, tá? Foi bem simples, né? Um canal que eu recomendo para vocês é o Adrenaline, que tem vídeos explicando tudo, inclusive agora as novas FTX, né? Entendeu? A FTX 3090 que estão prometendo 30 teraflops,
né? De Não, transferência. estão falando que a mais barata da RTX série 30 aí é 2 vezes mais potente do que a 2080 Ti, nossa. Eu ainda Sei. quero entender como um bagulho daquele tamanho cabe no PC. Você tem que ter um gabinete mais ou menos, né? Para colocar um negócio daquele. Ô, louco, Décio, se eu e tu já sofremos pra colocar aquela placa no meu aqui, imagina um bagulho desse aqui, não vai caber, não. Não, vai ter que colocar um cavalete do lado de fora do seu computador para segurar a placa, né? Eu já mandei um e-mail para a NVIDIA se eles aceitam o meu rim, né, em troca da placa. Negociando meu rim. Cara, a RTX 3090, eu duvido que ela não chegue por menos de 12, 13 mil reais. Entendeu? Nossa. Então, é fora da realidade. E outra coisa que esse mercado de games quebra as duas pernas da gente é o seguinte: você viu a televisão que a Sony recomendou para jogar o PS5? Não. Ela eu já imagino. chegou. Então, ela já chegou no Brasil, né? Né? Tá lá. A televisão 75 polegadas de 8K com tecnologia, não sei o que das quantas, blá blá blá. Apenas uma bagatela de 32 mil reais. Ah, padrão. Dá para comprar os 5 sacos de tem arroz. gente que compra, viu, Décio? Não, é claro. Sim. O Matheus, por exemplo, é desses carinha que compra, entendeu? Matheus? Não. Já, né? Galera, Tô aqui então, com um monitorzinho minúsculo aqui, tá bom. imagina só, você paga 10 pila no videogame, mais 33, 50 mil reais, dá pra você jogar um videogame. O que você prefere, um kit TV e PlayStation ou um Celta? É mesmo. Escolhe. Um carro, é verdade. Então, pessoal, eu acho assim, as coisas estão muito fora da realidade, né, atualmente. Na verdade. Então, aquele detalhe. Por exemplo, para que eu vou comprar um monitor 8K, né, de resolução, para ter que comprar uma placa de vídeo nesse nível? Então, eu prefiro ficar com a minha RX 5700 em Full HD, que ela está estourando todos os jogos, rodando tudo no full, tudo lisinho, e sejamos felizes. Encerrando essa aula, como diria, né, eu vi um cara dizendo na internet, há 30 anos atrás, a gente não sabia o que era resolução, não sabia o que era PSS, não sabia o que era teraflop, nada disso, e a única coisa que interessava se o jogo era divertido, se era legal, e se a gente ia conseguir chegar no final da fase. Né? Sim. Então, vamos priorizar a diversão, porque a tecnologia está muito caro. Tá bom, galera? Deixa eu encerrar aqui a gravação. Deixa eu encerrar aqui.